Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Maranata para vocês. Nós estamos aqui no nosso terceiro dia de devocional e é um prazer estar com vocês mais uma vez, em outro cenário, num outro ambiente, outra vez. Mas o que importa é que a gente está aqui mais uma vez para falar da palavra e para falar do nosso querido amigo Espírito Santo. Então, feche teus olhos, pega a tua Bíblia, teus cadernos, sente-se aí à sua mesa, no teu sofá e vamos lá para mais um dia de devocional. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa tarde, manhã ou noite e pedimos a Ti que o Senhor ministre ao nosso coração. Faça a Tua vontade em nosso meio, na nossa vida, transforma-nos, renova-nos, em nome de Jesus. Na nossa devocional passada, nós falamos sobre a renovação da mente e falamos também, consequente a isso, sobre a importância de nós sermos bons receptores. Falamos sobre nós sacrificarmos o nosso corpo, mortificarmos o nosso corpo, vivificarmos o nosso espírito, renovarmos a nossa mente. Falamos sobre uma vida dirigida, uma vida guiada pelo Espírito, que é de acordo com os padrões de Deus, que honra o sacrifício de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito dessa casa que somos nós. E eu queria com vocês ler o versículo, o texto-chave dessa nossa devocional. A gente vai ver que Deus ele fez algumas casas no decorrer da história, onde ele pudesse estar habitando. E todas essas casas, é claro, elas seguiam o padrão do Criador. E o nosso texto-chave hoje vai falar sobre uma dessas casas. E se encontra lá em Êxodo 25. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. E vai dizer o seguinte: O Eterno disse a Moisés: Diga aos israelitas que separem ofertas para mim. Receba as ofertas de todos os que desejarem apresentá-las. Estas são as ofertas que você deve receber deles: ouro, prata, bronze, panos azuis, roxos e vermelhos, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro e de golfinho, madeira de acácia, óleo para lamparina, especiarias para o óleo da unção e incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para o colete e o peitoral. E agora aqui é onde se concentra
todo o assunto que nós vamos falar hoje. Eles vão edificar um santuário para mim, de modo que eu habite entre eles. Será construído de acordo com o modelo que entreguei a você, com o projeto da habitação e de toda a sua mobília. Então a gente vai ver, essa foi uma das casas que Deus construiu, mas durante toda a história bíblica, desde o Gênesis, ele vai estar sempre se preocupando em habitar junto com o homem. O Éden foi o primeiro lugar que Deus construiu para ter uma relação íntima com o homem. A gente vai ver que na viração do dia, Deus passeava ali pelo jardim, conversava com Adão, perguntava como que estavam as coisas, e o Éden ele era uma espécie de casa, onde Deus ele tinha relação com o homem, onde Deus ele tinha um relacionamento, um contato, uma habitação entre o homem recém-criado. E o Éden, ele foi pensado, o Éden ele foi planejado, e o Éden ele foi projetado pelo próprio Deus. A palavra vai dizer que plantou Deus um jardim no Éden. Então todo aquele jardim ali estava dentro dos padrões dele, todo aquele jardim estava dentro daquilo que ele queria, todo aquele jardim estava dentro daquilo que ele imaginava, todo aquele jardim estava atendendo ao gosto de Deus. Só que aí, por causa do pecado, o homem ele foi expulso daquela casa, mas Deus ele nunca desistiu desse contato. Deus ele nunca desistiu de manter um relacionamento, de manter uma comunhão com o homem que ele mesmo criou. Então, depois da queda, Deus ele procurou fazer alianças com os homens, e é aí que vão vir essas outras casas, e essas alianças, essas casas eram métodos, meios de Deus para alcançar o homem que havia pecado. Então a gente vai ver que no deserto, Deus ele vai arquitetar uma casa, um tabernáculo, para que ela fosse colocada no meio do povo e ali Deus pudesse habitar no meio do povo. A gente vai ver depois que o povo chega em Israel, ali em Jerusalém, Canaã, o tabernáculo fica por um tempo, depois vem Davi, constrói a tenda dele, o tabernáculo dele, ali ele adora diante da arca, em comunhão com o Senhor. Depois de Davi vem Salomão, constrói aquele templo monumental, aquele templo magnífico, e ele diz uma das frases que vai ser aí um tema e um texto importante para os nossos devocionais, que é quando ele vai dizer: se nem o céu dos céus consegue te conter, como que essa casa que eu te construí vai poder? Ele exalta ali a magnitude e a transcendência de Deus. Depois esse templo é derrubado, um pouco mais à frente a gente vai ver o templo de Zorobabel sendo levantado até os nossos dias de hoje, onde o templo, na verdade, somos nós. Então a gente vai ver o tabernáculo de Moisés, a tenda de Davi, o templo de Salomão, todos esses cumpriram os propósitos para a sua época. Mas eles não eram a realização do pleno desejo de Deus. Eles não eram a realização, eles eram uma sombra daquilo que o Senhor realmente queria fazer. Eles eram apenas um vislumbre, um apontamento para algo muito maior. E que algo maior é esse? Esse algo maior consiste na casa de Deus não sendo feitas por mãos humanas. Mas esse sonho, esse algo maior começa quando o Verbo ele se faz carne e ele habita entre nós cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É aí que o sonho de Deus começa a definitivamente concretizar-se. A gente passa a não ver mais apenas as sombras, mas aquilo que elas realmente estavam refletindo: Cristo em nós, esperança de glória.
É a partir de Cristo que esse sonho de Deus de habitar, de se relacionar, de comungar com o homem começa a se concretizar de fato. Porque a gente vai ver na palavra que Cristo, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser como Deus, mas se esvaziou, se tornou servo. E era cheio do Espírito. E era Deus entre os homens. Então em Cristo houve essa possibilidade de Deus habitando no ser humano. Em João capítulo 2, verso 19 vai dizer: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Essa é uma fala de Jesus. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus foi quem inaugurou a ideia do corpo servindo como uma casa de Deus. Ele não veio para ser o único, mas ele veio para ser o primeiro. É ele quem inaugura toda essa dinâmica. É ele quem inaugura todas essas questões. É ele quem inaugura e abre o caminho para que agora Deus venha e habite em nós. Por isso que nós não conseguimos ser, nós falamos sobre isso na nossa devocional de ontem, nós não conseguimos ser guiados pelo Espírito, nós não conseguimos ser morada do Altíssimo fora de Cristo. Nós não conseguimos ser morada de Deus ou guiados pelo Espírito sem a palavra, porque a palavra é Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então Ele sabe exatamente como que nós podemos comportá-lo. E se nós não tivermos um contato íntimo com Ele, através da palavra, da intimidade com o Espírito Santo, para sabermos como proceder na nossa vida, uma vez sendo habitação divina, é impossível que Cristo, o Espírito, Deus Pai, habite em nós. João 14 vai dizer: se alguém me ama, a gente vai ver uma primeira condição apresentada. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas ele começa com: se alguém me ama. Não tem como eu ser morada de Deus se eu primeiro não amar a Jesus. Tudo começa em Cristo, inclusive o meu amor. Tudo começa em Cristo, inclusive o meu amor. E como é que Jesus está dizendo, como que Ele nos ensina a amá-lo? Ele vai dizer: guardando a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então a gente volta sempre para a palavra. É através dela que amaremos a Cristo. É através dela, ela vai nos ensinar a guardá-la conosco, para que o Pai nos ame e Ele venha com Cristo e faça em nós morada. Cristo em nós, habitando em nós, é um mistério oculto das gerações passadas, mas que hoje é uma esperança de glória para a nossa geração. Colossenses 1 vai dizer isso: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas aonde que começa? Com Cristo. Amando a Cristo, nos apegando a Cristo, contemplando a Cristo, para que em nós seja formado um homem semelhante a Ele. Nós só somos habitação de Deus por causa de Cristo habitando em nós. Depois da obra de Cristo na cruz, Deus ele pôde fazer algo em nós para que a sua casa fosse conforme a sua imagem. É a cruz que possibilita esse contato. Mais uma vez, a gente voltando para Cristo. Lembra do que nós falamos ontem sobre a vida no Espírito? A vida no Espírito é uma vida de acordo com os padrões de Deus. É uma vida sob as direções do Espírito e é uma vida que honra o sacrifício de Jesus.
Se nós não estamos vivendo sob a direção do Espírito, se nós não estamos honrando a cruz de Cristo e se nós não estamos na palavra buscando qual é o padrão de Deus, nós não somos uma habitação adequada para que Ele venha morar em nós. Ezequiel 36, 26 vai dizer: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis no meu estatuto. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então a gente vai ver uma promessa de um coração novo, de um espírito novo, de um coração de carne, do Espírito habitando em nós, possibilitando essa morada e nos tornando aptos para que Ele venha e habite em nós. A obra de Cristo na cruz permitiu que Deus pusesse seu Espírito em nós para que andássemos de acordo com Ele, sendo uma habitação que corresponda à sua natureza santa. Mais uma vez, sem obra de Cristo, sem cruz de Cristo, sem amar a Cristo, sem a palavra de Cristo, nós não temos o Espírito, e sem o Espírito nós não servimos de habitação, e principalmente de uma habitação que corresponda à tua santa natureza. Antes de habitar em nós, Ele nos dá um novo coração. Só depois da mudança de coração é que Ele coloca dentro de nós o Espírito. E essa ideia aponta para o novo nascimento. Nesse projeto, Deus não planejava apenas reformar o que estava caído. O arquiteto do universo desejava algo novo. Porque que é importante que Deus ele mude o nosso coração, que Deus ele renove a nossa mente como uma condição do Espírito vindo morar e habitar em nós. O Espírito de Deus, ele é santo. Deus é santo. Jesus é santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo correspondem à Santíssima Trindade. A natureza do Pai é santa, a natureza do Filho é santa, a natureza do Espírito é santa. Então, se o Pai, se o Filho, se o Espírito, se o nosso Senhor tem uma natureza santa, a casa que eles precisam habitar também deve ser santa. Não santa aos nossos padrões, mas santa ao padrão de Deus. E é por isso que o nosso coração precisa ser mudado, é por isso que a nossa mente precisa ser renovada, é por isso que a nossa carne, o nosso corpo, ele precisa morrer para que nós vivamos em santidade e em retidão, nascidos de uma semente incorruptível, para que Deus, com a sua natureza santa, possa vir e habitar em nós. Quando Deus ele vem e ele habita em nós, ele não vai reformar quem nós somos. Ele não vai reformar quem nós somos, ele vai literalmente nos quebrar e nos fazer de novo. Ele vai nos fazer novos, mais uma vez. É a palavra que nós falamos ontem, aquela palavrinha grega do anakainosis, do fazer novo de novo. Deus ele não vai apenas pintar as paredes do nosso coração. Deus ele não vai apenas consertar a infiltração do nosso coração. Deus ele não vai apenas colocar uma porta nova ou uma janela nova, ou ele vai mudar os azulejos, o piso. Ele não vai fazer isso. Ele vai tirar um e vai colocar outro. A casa de pecado que nós temos dentro de nós vai ser derrubada para que ele construa outra. Sabe por quê? Porque nessa nova natureza, com Cristo habitando em nós, nós não podemos correr risco. E Jesus não vai fazer isso.
de nos levar a experimentar algo que nós já havíamos vivido. A qualidade do início não serve como referência para Deus. A qualidade do início, a qualidade dos primeiros dias não serve como uma qualidade, como uma referência para Deus. Não serve como uma referência para Jesus Cristo. O que o Senhor quer gerar dentro de nós, vindo e habitando em nós, em santidade, em retidão e justiça, é um vinho novo que em nada se compara ao vinho servido no início ou no final da festa. Vocês lembram desse texto do vinho, quando Jesus faz um vinho, onde o mestre lá, o sommelier, vai dizer, olha, vocês deixaram um vinho melhor para o final. É isso que ele deseja produzir dentro de nós, e nós precisamos tomar cuidado com o nosso desejo de querer ser aquilo que nós éramos no início da nossa caminhada, porque isso pode denunciar o nosso apego a um passado e a nossa referência a algo que já passou, a algo que já foi embora. Deus vai dizer através do profeta Isaías o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faz coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Isso até casa com o que nós falamos ontem, de que nós não devemos pensar que nós não somos uma nova natureza, de que nós não somos um novo homem, de que nós não somos renovados, de que nós não somos transformados, porque pela palavra e por Cristo, pelo Espírito, nós somos sim. E esse texto de Isaías nos chama a atenção justamente para essa coisa nova que o Senhor faz dentro de nós. O padrão que Deus operou lá em Caná da Galileia, fazendo aquele vinho novo que era melhor do que qualquer outro vinho servido naquele casamento, é o mesmo padrão que Ele opera em nós hoje. Quando nós o amamos e guardamos a palavra dele, como Jesus vai dizer lá em João 14, ele vem e ele nos transforma completamente, ele tira, ele arranca aquilo que era velho, ele faz a gente esquecer aquilo que era velho, para nós entrarmos em contato com algo infinitamente maior e mais excelente. Paulo, a 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir desse entendimento, a gente precisa discernir de qual espírito nós estamos sendo, de um espírito vivificador e completamente transformador, ou de um espírito morto, aprisionado em delitos e pecados. Mas quando o Senhor vem, Ele faz essa obra, quando o Espírito opera em nós essa obra de anacainoses, de fazer de novo, o nosso espírito se torna um espírito vivo, de uma espécie sem precedente, de uma espécie incomum, não usada, desconhecida e tão grandiosa, que não é apenas uma mera repetição da primeira. Quando nós nascemos de novo, quando Deus vem e passa a habitar em nós, nós não somos apenas uma repetição de algo que passou, ou nós não somos algo criado segundo aquela referência. Eu gosto da música Eu Também, do Hillsong, que a letra dela no original, em inglês, vai dizer que sem ponto de referência Ele criou o mundo. Sem ponto de referência, Ele trouxe tudo à existência. Não havia um mundo para que Ele se inspirasse. Não havia uma luz para que Ele se inspirasse. Não havia astros para que Ele copiasse, para que Ele se referenciasse. Não havia nada que pudesse servir a Ele como um espelho. E ainda assim, através da palavra, Ele trouxe tudo novo à existência. E é isso que Ele faz no nosso interior.
É isso que ele faz no nosso interior. O texto de Gênesis vai dizer que a terra ela era sem forma e vazia, mas quem estava lá? O Espírito, pairando sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vai ver e vi novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, porque a primeira terra, as primeiras coisas já foram passadas. Quando Jesus vier para restaurar todas as coisas, vai ser no mesmo padrão. No mesmo padrão de Caná da Galileia, no mesmo padrão do nosso novo nascimento, no mesmo padrão do Gênesis, vai ser tudo restaurado. Aos padrões de Deus, aos padrões do Espírito, em honra ao sacrifício do Cordeiro. E nós só podemos receber esse vinho novo do reino de Deus, nós só podemos receber Cristo em nós, esperança de glória, nós só podemos receber essas novidades do reino quando nós somos renovados pela palavra. A palavra é quem tem o poder de nos tornar esses odres novos, aonde o vinho novo vai ser derramado para que ambos conservem. O Senhor, Ele nos dá um espírito novo para colocar em nós um vinho novo, que é o seu Espírito. E o que nós precisamos entender é que coisas sem precedentes estão reservadas para todos aqueles que nasceram de novo. Coisas sem precedentes, coisas sem referência. Coisas sem referência. Deus, Ele é capaz de transformar até o nosso mais duro temperamento e até o traço mais difícil de personalidade. Principalmente se nenhuma dessas coisas em nós forem ao padrão de Deus, forem ao padrão do Espírito, forem honrosos ao sacrifício de Cristo, Ele não vai aproveitar, Ele vai descartar, Ele vai jogar fora. A gente precisa estar aberto e a gente precisa amar a Cristo e guardar a palavra, e é nisso que se resume toda essa devocional: amar a Cristo e guardar a palavra, amar a Cristo e guardar a palavra, amar a Cristo e guardar a palavra. Precisamos estar dispostos a isso para que Deus venha sobre nós, para que o Espírito venha dentro de nós e nos transforme numa habitação apta ao Criador. E nos transforme numa habitação agradável. E nos transforme numa habitação segundo os padrões de Deus. Quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, Ele vai dizer: faça tudo conforme eu te mostrei, faça tudo conforme você viu. E é isso que Cristo faz em nós, uma nova obra, uma nova construção, de acordo com tudo aquilo que Ele viu, de acordo com tudo aquilo que Ele conhece. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estar dispostos a, quando o Espírito vir, o Senhor vir habitar em nós, nós termos reformadas todas as nossas maneiras de pensar, de agir, de se comportar. Nós precisamos estar dispostos a, quando o Senhor vir morar em nós, nós termos transformadas, reconstruídas, feitas novas de novo. Toda a nossa visão, toda a nossa cosmovisão, todos os nossos panoramas, pontos de vista, sentimentos e emoções. Precisamos estar dispostos a viver uma vida de uma santidade voluntária, não de uma santidade religiosa.
é uma santidade voluntária, não uma santidade religiosa. Inclusive a nossa devocional de segunda vai ser sobre santidade. E nós vamos falar sobre a santidade religiosa e sobre a santidade voluntária. E a santidade voluntária, ela vem de um lugar de amor a Cristo e de guarda da palavra, onde à medida que nós os conhecemos e nos enchemos dele, nós simplesmente nos devotamos e nos derramamos em amor e anseio pela sua presença. Então, se você não se dispôs ainda a essa obra do Espírito, se você não se dispôs ainda a essa transformação, se você não se dispôs ainda a uma anacainose, se você ainda não se dispôs a uma aproximação do Senhor, ao ponto dele transformar a tua mente, a tua emoção, ao ponto de você entregar a ele o controle da sede do teu ser, se disponha, porque vale a pena, custe o que custar. Existe uma canção que eu gosto muito, eu tenho escutado ela nesses últimos dias, que ela vai dizer o seguinte: custe o que custar, venha o que vier, quero te conhecer, pois ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando ele vier, seremos como ele é. Se você ainda não se dispôs a essa transformação pelo Espírito, com medo do que pode acontecer, não perca mais tempo, porque vale a pena. Quanto mais nos dispomos a isso, mais semelhantes a Cristo nós nos tornamos. E nós vimos na palavra que sermos semelhantes a Cristo é um dos nossos propósitos. Então, a gente vai ficar por aqui, pelo menos por agora. Nós vamos voltar na segunda-feira. Vamos voltar na segunda-feira com o quarto dia da nossa devocional. E eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor ainda tem para nos falar. Fazendo um breve resumo de tudo que nós trabalhamos nesses 3 primeiros dias, nós falamos sobre o novo nascimento e sobre a importância do novo nascimento. Que ele vem através da confissão, e no novo nascimento o Espírito vem e opera em nós a obra de Cristo. Depois do novo nascimento, falamos sobre a renovação da mente. A renovação da mente é uma característica proeminente e importantíssima para quem é nascido de novo, porque tudo começa no nosso entendimento, e nós vimos que nós renovamos a nossa mente através da palavra. A partir desse momento que nós renovamos a nossa mente através da palavra, que nós somos nascidos de novo, nós nos tornamos habitação de Deus. Falamos que Deus construiu casas pela história. Éden, Moisés, Davi, Salomão, Zorobabel, Cristo em nós, a esperança da glória. E nós vimos que para nós mantermos o nosso estado, a nossa identidade de habitação do Altíssimo, nós também precisamos de uma mente transformada, de um ser completamente transformado pelo Espírito, seguindo os padrões de Deus, sob a direção do Espírito, em honra ao sacrifício de Jesus e principalmente amando a Cristo e guardando a palavra, para que o Pai nos ame e venham habitar em nós. Resumidamente, foi tudo isso que nós vimos para nós começarmos a falar sobre ouvir a voz do Espírito. Nós estamos falando sobre todas essas coisas porque sem nenhuma delas ouvir o Espírito é impossível.
estarmos sensíveis à voz do Espírito é impossível. Antes de nós ouvirmos o Espírito, antes de nós discernirmos a voz do Espírito, antes de nós manifestarmos a vida de Deus, o Senhor precisa tratar dentro. Por isso que o nome dessa devocional é de dentro para fora, porque começa com o novo nascimento, renovação de mente, corpo e carne mortificados, para a gente aí começar a trabalhar o ouvir a voz do Espírito e o manifestar a vida de Deus. Então, nós vamos parar por aqui, nós vamos orar. Nós já estamos chegando aí a quase 40 minutos de devocional e eu espero que o teu coração tenha sido abençoado nesse terceiro dia, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te rendemos louvores. Bendito seja o Senhor sobre nós, em nós e por meio de nós. Digno tu és de receber honra, glória, força e poder, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, e isso também nos inclui. Então nós te agradecemos porque fomos comprados, nós te agradecemos porque uma vez comprados agora podemos andar de acordo com o Senhor, segundo o teu padrão, direcionados pelo Espírito, honrando o sacrifício de Cristo e meditando na tua palavra, guardando ela no nosso coração, nos tornando semelhantes ao Senhor, tendo Cristo formado em nós, o que nos dá esperança de glória, e servindo também de habitação para o Senhor, para o teu Espírito. Muito obrigado, porque tudo começa na cruz, tudo começa pela morte do Cordeiro. Hebreus vai dizer que o Cordeiro havia sido morto desde antes da fundação do mundo e que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória para sempre. Amém. É o que a tua palavra vai dizer. Então nós também concordamos, também dizemos amém, e que nós passemos a conhecer o Senhor um pouco mais todos os dias, para que mais parecidos com o Senhor sejamos e para que mais devoção no nosso coração o Senhor receba. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, fiquem com Cristo. Nós nos vemos no próximo encontro, na próxima devocional. E é isso daí, meus irmãos. Maranata para vocês. Japanese.